Hoje nós estamos reunidos aqui na CDL para falar da situação do Rio Grande do Sul. Cidades foram engolidas por causa das chuvas. Bem, isso causa tanto impactos humanos, principal são as vidas, econômicos, o impacto social que se tem ali e também quando a gente fala da questão do meio ambiente. E é claro que para falar um pouquinho sobre tudo isso, nós estamos recebendo hoje aqui, participando desse bate-papo especial, a Vanusa, que está representando o comércio, a CDL aqui da nossa cidade. Estamos recebendo também Feliciano Azuaga, que é o economista, e também o Sandro Depiné, onde no Rio Grande do Sul ele tem parentes que estão vivenciando isso e por isso que está aqui hoje conosco para compartilhar um pouquinho sobre o que está se vivendo por lá. Bem, eu já vou começar conversando aqui com o Sandro. Sandro, você teve contato com a sua família? Onde que eles moram? Como é que está a situação por lá? Bom, eu tenho então parentes no Rio Grande do Sul, Sim. Tenho amigos que moram lá, inclusive agora no último março, nós estávamos lá no Rio Grande do Sul, exatamente nessa região hoje que está totalmente alagada. Nós estivemos na região de Caxias do Sul, depois fomos para a região de Canela, Gramado, onde que no caminho de Caxias para Gramado, que dá em torno aí de 70, 80 quilômetros, já por conta das chuvas já do ano passado, de setembro e novembro do ano passado, a gente já percebia e passamos por essa situação do siga e pare, onde que nós seguimos aí 10, 15 quilômetros e a gente ficava mais meia hora parados, esperando o maquinário poder recuperar as vias, as BRs, as rodovias estaduais, já da chuva passada. Então, assim, e hoje, então, pior ainda, que toda essa região foi devastada por essa imensidão de água, essa imensidão de chuva que deu nessa região aí. Inclusive temos parentes na região de Erechim, onde que as chuvas e o alagamento chegou próximo então da moradia dos nossos parentes que nós temos ali nessa região. E assim, cidades foram engolidas ali. Eu até acompanho alguns influencers daquela região e eles estavam relatando na internet que eles falaram assim, gente, vocês não acreditam, nós estamos tendo a sensação de que estamos em uma guerra. Assim, Sandro, o que eles relataram? Que sentimento? Como é que eles estão apavorados? Porque diz que aonde a água não chegou, o pessoal está ilhado. E aonde a água chegou, olha só, gente, essas imagens, né, destruindo tudo, o desespero das pessoas. O que eles relatam a você, Sandro? É um cenário de guerra, né? Uhum. Devastação total. Hoje de manhã, conversando com nossos parentes ali da região norte do Rio Grande do Sul, eles falaram que hoje de manhã, nessa região, o dia praticamente não amanheceu. E estavam prevendo assim chuvas torrenciais de grande volume mesmo de água para essa região. Sabendo que também, Dani, não foi só o Rio Grande do Sul. Nós temos hoje regiões de Santa Catarina, o sul de Santa Catarina, a região de Laguna, aquela região litoral, mesmo o oeste de Santa Catarina, a região ali de Joaçaba, a região de Capinzal, que também já está sofrendo por alagamento, já está sendo rodovias sendo levadas, pontes sendo carregadas por conta das chuvas do Rio Grande do Sul, que a água, quanto mais chove, mais água vai subir, né? Então, assim, Santa Catarina já vem sofrendo também pelo volume de águas. E eles relataram a você esse sentimento de medo? Exatamente, tristeza. Medo, preocupação, tristezas. Tenho parentes que trabalham em empresas na região norte do Rio Grande do Sul que já está faltando subsídios para o trabalho, frigoríficos já faltando animais para abater, lojas, comércio hoje com falta de mercadoria. E há uma outra grande preocupação, além disso tudo, são os saques que estão acontecendo nessa região, a criminalidade. A gente ainda fica chateado, né? E eles mais ainda, de estar vivenciando esse momento, né, de saques em supermercados, saques em lojas de imóveis, saque nas residências. Já não basta, será que já não basta tanto tudo sofrimento que os moradores perderam ainda para chegar alguém ainda e saquear o que sobrou?
tirar a última gota do suor dessa família. Então, é desesperador o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. Feliciano, acho que gera uma incerteza, situação, né? Hein? Acho que acaba gerando uma incerteza, porque agora as pessoas estão nessa situação desesperadora, tentando buscar se proteger a vida dos seus parentes, dos seus filhos. Só que também daqui a pouquinho, quando as águas também baixarem, vai ter uma segunda fase, que é pensar em como recuperar a sua vida normal, né? Se você acabou de falar agora, Sandro, as indústrias perderam os equipamentos, as máquinas, as estradas para acesso, por exemplo, se você cria animais, né? Essa cadeia leiteira que é importante no Rio Grande do Sul, exatamente. A produção agrícola de morango, a produção de vinho, você falou da Serra Gaúcha, aquela região de Bento, que tem uma produção de... Você precisa de insumos, você precisa de transporte logístico, você precisa de mão de obra também. Mão de obra especializada e a gente vai ter que pensar nesse momento, salvar as pessoas, né? As pessoas que estão se solidarizando, estão fazendo suas doações, estão como voluntário, mas vai ter que ter um processo de recuperação da capacidade do Rio Grande do Sul de voltar à sua vida normal, né? Porque a gente ouvi ontem umas imagens sobre algumas regiões do varejo. A gente está falando aqui da CDL de Sinop, as regiões centrais das principais cidades lá do Rio Grande do Sul, elas estão destruídas, o varejo. Você pega lá, você vê as ruas onde tem as vendas de automóveis, de imóveis, os carros você consegue ver só o teto, agora está aparecendo, né, que o Guaíba baixou um pouco mais. Então a gente vai ter que passar por esse período, né, Sandro? E sabe, Feliciano, inclusive isso, a Vanusa, ela teve esse olhar quando falou dessa parte de comércio, eu acho que vivenciando isso há tantos anos, né, Vanusa? Você chegou a comentar também, fez essa observação. É uma situação assim sem precedentes, eu acho que para todo mundo, né? Imagina o desafio hoje para governantes, para o setor público, privado. O empresário. Hoje eu acho que a preocupação maior hoje é salvar vidas, né? Dos Com animais, certeza. das famílias, alimentar essa pessoa. E aí a segunda fase, né, Feliciane, que é o que vai acontecer, e o comércio, e a vida das pessoas. Eu até estava vendo uma entrevista de um senhor falando lá, e falou, olha, eu tinha 6 casas aqui, que eram meus imóveis, que eu alugava, e não tem mais nada, nem é a roupa do corpo mesmo. Então, uma situação que realmente a gente, olhando assim pelas imagens, a gente vai acompanhando notícias, né? Mas eu acho que a gente não tem noção da dimensão que isso... A gente vai ter, acho que isso daqui, por exemplo, o Sandro falou hoje, né? O anúncio que a previsão para o final de semana é de 200 milímetros de chuva. Quer dizer, o solo está alagado, não tem capacidade de absorção dessa nova água que vai estar caindo dos céus. Então, a gente vai ter uma situação ainda de inundação durante alguns dias ainda, para depois que a situação normalizar, que vai começar... Hoje a gente não tem nenhuma noção do que vai ser necessário, né, Sandro? Ontem eu estava assistindo um dos programas e onde o repórter ele relatou assim da ocupação desordenada. Mas eu também queria comentar assim a ocupação desordenada de alguns leitos de rios, de algumas estradas. Isso já vem lá desde 1900 e alguma coisa, são os bisavós que já ocupavam aquele espaço. Então, assim, é uma situação, e aí até talvez uma questão cultural, né, da ocupação ribeirinho, da ocupação do leito do rio, a casa construída no leito do rio, e a estrada logo ao lado. Quer dizer, então, assim, agora não é o momento de tecer essas críticas. Eu acho que o repórter talvez foi até meio que infeliz no tecer a crítica na casa ou na rua. Isso já é uma coisa que existe desde muitos anos, há muitos anos. Então, não foi construída essa estrada agora, não foi a casa edificada nesse momento. Então, sim... E a gente viu que levou tudo embora, levou sonhos, levou vidas. E sabe, complementando, Sandro, eles já estavam sofrendo, ainda estavam se recuperando do impacto que se teve das chuvas. Sim, com e certeza. Agora veio, né, essa situação ali. Então, o que eles ainda estavam se recuperando, a gente agora... explodiu de vez. A gente pega a cidade de Mussum. A cidade de Mussum está na terceira enchente em menos de 8 meses. Quer dizer, a gente teve a situação dos ciclones em novembro. A cidade está no processo de reconstrução. Exato. Você não está no processo de reconstrução, você tem novamente tudo levado. Então, aí uma dúvida que acho que até seria interessante se comentar, o que as pessoas estão pensando também para o futuro. Porque o empresário ele vai lá, tem a primeira inundação, investe, recupera.
né, gasta novamente seu capital, aí de novo, segunda vez, na terceira vez, aí você vê toda a infraestrutura dizimada. Fica essa sensação de, será que eu vou novamente Exato. edificar ajudar a edificar aqui onde eu estava, ou vou procurar uma outra cidade no Rio Grande do Sul, ou vou para outra região? Então, não sei qual que é a percepção, o que eles estão pensando eu vejo assim, eu acredito que é uma coisa que vai ser até natural. Hoje a população de Sinop hoje é formada, a grande maioria da população é formada por pessoas do Sul, vamos lá. É o gaúcho, é o catarino, é o paranaense, é o paulista. E eu acredito que até vai ser talvez um processo, um movimento natural de nós acolhermos os nossos irmãos aqui. Então, se algum dos meus estamos indo para o Mato Grosso, com certeza vamos acolhê-los aqui. Como a gente... acho que o Mato Grosso tem espaço para isso. Tem oportunidade, tem oportunidades de trabalho, onde que lá todos perderam, a grande maioria, todos perderam a oportunidade dos seus trabalhos, do seu emprego, do seu sustento. Eu vi lá um senhor lá chorando em prantos. Ele falou ontem assim para o repórter: aonde eu vou pôr a minha avó? Onde eu vou pôr os meus filhos? Então, assim, se fosse um parente meu, eu faria o convite: meu irmão, vem para o Mato Grosso, vem para cá. Eu sou casado com uma paranaense, né, e meu sogro é um catarinense. Olha aí. Né, a cidade que foi construída por essa colonização do Sul, a gente pega aqui Lucas, Sorriso, toda essa região, né? E ontem eu estava conversando com um diretor de uma superintendência do governo federal de desenvolvimento regional, e o que ele me falou que ele já estavam preocupados com algumas regiões do Rio Grande do Sul, porque é uma população que envelheceu, né? Sim. A gente tem lá determinadas regiões do interior do Rio Grande do Sul, que você tem lá 3 idosos para cada jovem. Só para comparar, Sinop é o contrário, nós temos 3 jovens para cada idoso acima de 60 anos. Na verdade, Feliciano, perdão, mas é o nono e a nona que ficaram lá na cultura da uva, do vinho, da maçã. É o nono e a nona, são os patriarcas, são as matriarcas, né, das famílias que permaneceram, e filhos, netos foram, e o nono e a nona ficou lá, e estão sofrendo, com certeza. Estão sofrendo, e eles têm já uma perspectiva, vão até fazer alguns levantamentos, que eles acham que deve haver uma migração nos próximos anos. A gente vai ter um novo processo de migração, como aconteceu aqui na nossa região na década de 70. Graças a Deus que aconteceu isso também, né? Que senão a gente não teria essa região que é conhecida no mundo inteiro pelo seu desenvolvimento. Com certeza. Mas a gente vai ter esse processo, eles têm essa percepção, e que eles esperam que aproximadamente até 500 mil de pessoas devem subir para esse eixo da 163, vindo para Mato Grosso do Sul. A gente pega ali São Gabriel do Oeste, a gente pega a região de Dourados, Douradina, mas o grande atrativo mesmo é esse eixo da 163. É o celeiro. É o celeiro, onde você tem a fronteira agrícola, onde você está tendo o surgimento dessa indústria nova de etanol, de milho, de energia. Então, uma região que vai oferecer muitas oportunidades, e a capacitação técnica, né? O perfil de empreendedor, o perfil de trabalho no campo, acho que vai atrair muito dessas pessoas para cá. E a gente vê no Porto Alegre também, que é uma cidade, uma capital, muitas pessoas que devem ter perdido praticamente todo o seu patrimônio, com boa formação. A gente tem a URGS lá, você tem a Unicinos, você tem a PUC. Vai ser um momento também que essas pessoas vão buscar, talvez, algumas pessoas vão buscar novos locais, né? Que os locais, algumas cidades, sinceramente, Dani, a gente observando, as cidades não vão ter uma recuperação no médio prazo, tá? As cidades foram devastadas. A infraestrutura de saneamento, de energia, de transporte, de logística. Desordenada, que de repente a preocupação que vai acontecer no norte do Rio Grande do Sul, essa ocupação desordenada, né, professor? Eu acho que a gente vai ter que repensar muitas coisas, né? Mas num segundo momento. A gente tem eu acho que isso que é importante, até reconstruir. Essa conversa. Até porque é construção em segundo momento, né? Essa reconstrução também gera insegurança, né? Que a pessoa já passou por tantas histórias de enchentes lá, e aí vai reconstruir de novo no mesmo local, né? Às vezes traz também esse pensamento de realmente migrar, né, Feliciano? De migrar, mas acho que o primeiro momento até é importante até ressaltar o que Sinop está fazendo, né? A gente viu o trabalho da Ana Laís lá, que está ajudando na coordenação do CTG, você viu o trabalho da Quinorte, você viu o trabalho do Lions, né? Eu recebi a mensagem, 350 toneladas de doações foram recebidas, né? Já foram mais de 7 carretas foram para o Rio Grande do Sul. Então, acho que assim, nesse momento
de necessidade, né, dos irmãos, dos parentes, dos conhecidos, dos amigos, né? Eu acho que todo mundo está se solidarizando, está todo mundo fazendo a sua participação e ajudar quem precisa nesse momento de catástrofe, né? É um momento muito triste, que a gente pode colaborar, acho que dessa forma, né? Que todo mundo está fazendo um pouquinho, acaba ajudando para quem precisa. Você sabe que quando a gente olha uma imagem dessa, gente, é triste de ver o impacto em todas as áreas quando a gente vê imagens como essa. Dani, são 330 municípios afetados. Né? A gente não tem, assim, na hora que você, até os primeiros dias que eu fui acompanhar, e eu sou uma pessoa que me considero bem centrada, né? Gosto de número, não tento me emocionar muito. Mas comecei a olhar os dados, começou a sair os dados do impacto na agricultura. Você falou da produção de porco, dos animais, da produção de frango, da produção da cadeia leiteira. Começou a sair os dados, assim, 19 municípios, o prejuízo já está em R$500 bilhão. Aí eu fiquei assim, isso é uma catástrofe. Porque se 19 é R$500 bilhão, as fazendas destruídas, a estrutura, os silos sendo inundados. Eu falei assim, quando saiu os dados das outras 330 municípios, mais de 170 em estado de calamidade, você fala, isso aqui é um caos. Até agora começaram a anunciar já, porque isso é muito dinheiro para reconstruir. E aí, é muito dinheiro mesmo, a gente não tem noção. Na casa de bilhões de reais. E aí vai ter que vir dinheiro do Banco Mundial. Como que estava a situação do Estado antes disso acontecer? O Estado do Rio Grande do Sul, assim como o Rio, assim como Minas Gerais, são estados que estão com uma crise econômica há algumas décadas já. São estados que não se sustentam, não se pagam mais. Porque a população, é uma questão de demografia, a população envelheceu, as principais atividades econômicas, né, foram perdendo espaço, a industrialização foi migrando, por exemplo, a indústria de calçados migrou. A indústria de tecelagem foi migrando, alguma coisa foi para o Nordeste, foi para a região norte de Santa Catarina, a agricultura expandiu na região Centro-Oeste. Então, assim, o Estado não paga as próprias contas. É um Estado que tem muita dificuldade financeira. É por isso que o Estado vai precisar de ajuda. Vai precisar de ajuda de suspensão da sua dívida, vai precisar de ajuda externa. O BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é um banco que cuida das Américas para investimento em infraestrutura e catástrofes, já falou, eu vou ter que dar grana para ele. Banco Mundial, o governo federal, vai ter que ser dinheiro a fundo perdido. Porque até o governador nos primeiros dias falou assim, olha, a gente vai ter que fazer um plano Marshall. O plano Marshall, para quem não conhece, foi o plano de reconstrução da Europa. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada, os Estados Unidos falaram assim, vamos lançar um plano, tipo um PAC. Vai ter um plano que vai vir muito dinheiro para reconstruir a Europa, reconstruir as cidades, as praças, os prédios históricos, reconstruir a infraestrutura. E o que a gente vai estar vendo aqui pelas imagens é que vai ter que ter tipo um plano Marshall da reconstrução do Rio Grande do Sul. Tá? Os diques, a estrutura, porque assim, eu vou recuperar toda essa área, mas se acontecer uma nova chuva daqui a um ano, então você vai ter que repensar. Será que eu vou refazer o investimento aqui nas unidades habitacionais? Para mim caiu a ficha, Sandro, você deve conhecer bem, aquela região ali, o bairro do Maitá, Farrapos, ali em Porto Alegre, que é onde fica a Arena do Grêmio. Quem é gremista sabe muito bem o que eu estou falando. E quando eu levei, meu sogro é colorado. Meu sogro é colorado, aqueles fanáticos. E a gente estava ali perto, falei assim, vamos conhecer a Arena do Grêmio? Aí nós fomos lá. E o que marcante para mim é a rampa. Sim. O estádio do Grêmio, ele é muito alto. Para quem não conhece, você sobe uma rampa. O estádio do Grêmio está num patamar acima da 220, eu não vou lembrar o nome da BR que passa ali no entorno do estádio do Grêmio. É muito alto. É muito alto mesmo, que eu pensei assim, ali tá tranquilo, ali vai ser um ponto de ajuda. No dia que eu vi a imagem, a água chegou lá no estádio do Grêmio, que é lá no alto, eu falei não, eu falei, eu não estou acreditando. Se o estádio foi tomado pela água, eu fiquei imaginando os bairros do lado, porque eu lembro dos bairros, a gente passou pelos bairros, eu falei assim, Farrapos, o Maitá, então deve estar, não dá para estar vendo os telhados. Eu falei, então foi catastrófico, os hotéis da região. Aí o que a gente viu nos dias seguintes foi o aeroporto Salgado do Filho, que virou um lago. Então você imagina assim, é tudo para ser construído. Aeroporto, portos, a Ceasa, a gente está falando de alimentação, a Ceasa, são 42 hectares de Ceasa. Ele tá inutilizável, a Ceasa. E aí isso impacta todo mundo, no país inteiro. Porque a produção de cebola, a produção de morango, 70% da produção de arroz, que o nosso arrozinho que a gente vai comer no final de semana, graças aos gaúchos lá, que vem um arrozinho ali para comer com a carne, com a mandioca, a gente vai ter essas dificuldades. Então, assim, é uma situação que é uma situação muito difícil, mas agora acho que é todo mundo se solidarizar, né, Sandra? E ajudar as pessoas que estão mais necessitadas. Né? Eu não imagino, eu fico aqui imaginando alguém que não
sensibilizou e não fez o Pix, ou não mandou, não levou seu quilo do alimento, ou não doou o seu dia, o seu trabalho, né, para as pessoas do Sul. Todo mundo fez. Então eu não imagino a pessoa ser insensível ao ponto de não fazer essa ajuda solidária. Eu acho que o ser humano é isso, sabe? Não esperar muito do governo e a gente fazer por conta própria. Exatamente, essa é uma ajuda humanitária. Uma ajuda humanitária para os nossos irmãos do Sul. A iniciativa da população foi sensacional, foi incrível. Mas a população é isso, Dani. O ser humano de bem, né? o ser humano de bem, ele é assim. Ele é isso, sabe? Então... É ter amor ao próximo. É fazer o chamamento, a população está pronta para ajudar, a população está pronta para fazer. Esses dados que a gente vê, né, Vanusa, assim, assim, de acalentar um pouco o coração, né, das pessoas, né, de você saber que as pessoas não têm água lá. A gente está dormindo aqui nas nossas casas, com energia, com água, com internet, com o nosso trabalho, com a nossa renda. As pessoas lá estão sem nada, estão tendo água para tomar, né? E sabe, Feliciano, assim, a gente está falando aqui da questão econômica também, e a gente vê essa água. A gente tem o número de mortes. Agora, quando essa água baixar, quantas pessoas que estavam dentro de casas, que não conseguiram sair, o número vai ser um impacto gigantesco também. Tristeza maior ainda. Realmente, Dani, assim... Acredito que teremos muitos ainda números assim que vai aparecer, porque o caos está instalado, né? A gente estava até falando, né? A gente vai doar às vezes um Pix, fazer doação de alimentos para ajudar, mas a gente não tem noção o que esses voluntários que estão lá trabalhando também estão passando, né? Pelas poucas imagens que a gente vê, assim, água no telhado, pessoas tentando sair ali, sim, né? E teve relato de pessoas que ficaram 4 dias dentro da água lá esperando socorro. Imagina, então, assim, sem se alimentar, sem tomar água, machucado, né? Então, assim, a coisa é muito maior do que a gente está vendo, né, daqui. Eu acho que não teve um ser humano, que não tenha derramado uma gota de lágrima, né? Talvez agora a gente está mais adaptado com essas imagens, com essas questões, mas no meu ver, eu acho que não teve um ser humano que não derramou uma lágrima do olho, dizer... Mas é que o Sandro falou, né? Agora é o momento de agir, né? Porque se a gente para pensar, você às vezes acaba até paralisado, sim, né? Então, sim, quando eu vejo essas ações aqui, que até minha esposa estava falando lá da Ana Laís esses dias, e todos os voluntários que estão ajudando lá no CTG, eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer. Eu acho que as pessoas podem contribuir dessa forma. Onde até aconteceu uma situação que minha esposa tem uma atividade empresarial e tem umas diaristas que trabalham de madrugada, assim. Trabalham de madrugada, 12 horas de carga. Aí no outro dia elas saíram cedinho, se organizaram para ser voluntária. Aí você vê, assim, pessoas super simples, que recebem um salário não tão alto quanto mereciam, e você vê as pessoas doando tempo, cansadas, mas fala assim, não, porque lá eles estão precisando mais do que a gente, né? Eu conheço as pessoas, tenho parentes, então assim, a gente vai lá, a gente não tem dinheiro, mas a gente vai lá ajudar a separar roupa, a gente vai lá ajudar a carregar fardo de água. Então você vê que as pessoas estão mobilizadas. Eu vejo ali, a gente está vendo agora aqui na tela o Beira Rio, você vê lá os atletas, atleta que podia estar... né, no seu apartamento, está indo para outra cidade, os atletas lá, por exemplo, eu vi o Kaique, que é o goleiro do Grêmio, eu vi ontem o Thiago Maia também, que é o jogador também agora, acho que do Internacional, o goleiro lá, o Rocher, que é o goleiro do Internacional, o Uruguai, podia estar indo para Montevidéu, né, sim, com a sua família, estão lá trabalhando de voluntário, porque é isso, né, nesse momento que eu acho que a gente acaba entendendo o que é importante, né, a gente vê às vezes no comércio, no nosso dia, cai o nosso transformador aqui, que a gente reclama sempre, né? Cai 3 horas, parece que o mundo acabou, né? Aí eu fico imaginando como é que está aquele comerciante que o seu negócio de 30 anos acabou. Que tinha seu patrimônio, acabou. E sem expectativa do que fazer, né? E sem expectativa, porque o que acontece? Agora não vai ter seguro mais. Mesmo que ele fazer um novo negócio, não vai ter seguradora, não vai ter crédito. Porque é natural desse mercado de negócio. Aí o governo vai ter que pensar, como é que eu vou fazer aval? Até eu vi as medidas hoje, são 50 bi lá para o Rio Grande do Sul, já estão falando, ó, empresário, você não vai precisar mais de certidão negativa de débito para pegar financiamento, sem CND, não precisa. Ah, você não tem seguro, a gente vai pagar o aval. Ah, você vai pegar financiamento, vai ter um Pronamp exclusivo para o Rio Grande do Sul. O Pronamp, que é aquilo que ajudou na pandemia, que as empresas não quebrarem, então vai ter um Pronamp, 6 anos para pagar,
2 anos de carência. Então, assim, você é empresário, porque todo mundo tem folha no final do mês, né? Os impostos estão correndo, está chegando FGTS, INSS, um monte de gente preocupada. Então, assim, agora é ajudar ao máximo para passar esses próximos 60 dias. Depois, isso que eu falei, né? É um segundo momento, aí é uma coisa que vai ser mais longa, que é como reconstruir o Estado, reconstruir as cidades. A gente vê Canoas, eu estava olhando Lajeado, a gente está olhando, tem cidades que perderam 80% das moradias, 80% das moradias, uma cidade do tamanho de Sinop. Imagina Sinop, 200 mil habitantes, 100 mil residências, do nada a sua cidade desaparece. Só 20 mil pessoas estão com residência, só 20% das pessoas estão com residência. É um colapso, assim, é um colapso em todas as condições. E você vê assim que nem essas situações de que onde a água destruiu, as pessoas que a água não chegou, elas estão ilhadas, também sem perspectivas. Então, essas perspectivas nessa época, porque até o Santos que contou lá, quando ele estava indo lá acho que de Caxias, né? De Caxias, a Gramado. De Caxias, as cidades são cidades pequenininhas que dependem de conexão. É uma cidade interligada. Um depende do outro. Né? Você pega ali, são cidades interligadas, um município... do ladinho do outro, rapidinho chega. Diferente daqui do Mato Grosso, que é uma extensão bem maior, né, para você. E aí acho que a situação desse momento, para a chegada de remédio, insumo de água, é recuperar a infraestrutura, né, Sandra? Ali Exatamente, com certeza. É colocar os maquinários para trabalhar, mas os maquinários dependem também do tempo, né? Estradas, tentar trazer de outras regiões o medicamento, o remédio, o alimento, a comida, a roupa, vestuário, doações e tentar reconstruir as rodovias e residências, né, ou que seja pequenas, grandes, médias, mas vai ter que ser reconstruído, vai ter que ser feita alguma providência, né, para atender esse pessoal. Assim, eu acredito também que a questão das doações, né, que a gente estava até comentando hoje, né, vai ter que continuar por bastante tempo, né, porque vai chegar um momento que elas vão acabar, né? Porque o pessoal está nesse primeiro momento ali, né, com choque ali do acontecido e fazendo doações, mas há de se convir que a gente vai precisar de doações por muito tempo e alimentar todo esse povo. É muita gente. Né? Imagina 80% de uma cidade, quantas crianças, idosos, pessoas precisando de tudo. Desde escova de dente até, né, o mínimo do mínimo ali. Eu acho que tem que ter uma coordenação, né? Até as notícias que vocês devem ter recebido também, que, por exemplo, assim, é para acessar agora doações. Até acho que é interessante depois de checar essas informações, mas dar prioridade para algumas coisas que estão solicitando, né? Água, alimentos, soro caseiro. Eu vi que também tem medicamentos. Está tendo muito problema que a gente tem que lembrar, né? Leptospirose, apareceu as doenças, agora. Infecções intestinais. Então, assim, eu acho que vai ter que ter esse processo de coordenação, mas eu acho fantástico isso que está acontecendo nos CTGs do Brasil inteiro, das associações, né, de tradições gaúchas, porque eles conseguem se coordenar. A gente vê as transportadoras, né? Acho que aqui na região tem a Carva Lima, que está cedendo, acho que seus caminhões também, e muitas outras transportadoras. Eu acho que precisa ter um pouco disso, né? A sociedade civil está dando fazendo o seu papel, que é ajudando nessa coordenação, fazendo essa mobilização. A gente percebe, né, nacional. professor, que isso está acontecendo desde Santa Catarina, Paraná, até o norte e nordeste, está ajudando dessa maneira, dessa forma. O povo do sul, então, tá o Brasil inteiro tá eu mandei em Recife, ontem eu vi uma imagem bem legal que me mandaram lá de Recife, do Sport Recife. No clube lá, a fila de pessoas, na fila, durante o horário comercial para fazer doação. Como ponto de recepção. Então a torcida do esporte lá fez uma mobilização lá em Recife, que está a alguns mil quilômetros, tá? Não tem nem um vínculo como a gente tem aqui, né, de colonização, ou desse vínculo tradicional, de tradição gaúcha, mas eu vi os clubes se mobilizando, né? Então lá em Recife, achei muito legal. E a importância também de usar essa logística, por exemplo, eu vi a logística das bases aéreas, né? Sim. Que as bases aéreas, por caso se usa os búfalos, então você consegue ter um ponto de coleta, reduz o custo logístico ali da estrutura da cidade e você consegue já mandar diretamente lá agora para o aeroporto de Canoas, né? Estão fazendo o aeroporto de Canoas como um hub de distribuição. E é isso, mas acho que a Vanusa está certa, né? Continuar essas doações durante muito tempo, né? Só se coordenando para ver o que vai ser necessário. É verdade. A gente olhando as imagens também, a gente fica pensando, Feliciano, como que as pessoas fazem para acessar, né? Quem quer trabalhar de voluntário, porque tem muita gente também que quer estar lá, né? Ajudando e na linha de frente ali. E eu fico até imaginando como que está essa situação de acesso, como que chega nos pontos, né? A gente viu ali, a gente vê... o Brasil é solidário e a gente vê como eles mesmos, o próprio gaúcho, é solidário com o vizinho dele, ele perdeu tudo,
mas ele está ali ajudando o vizinho dele, ajudando o reerguer, ajudando limpar, ajudando fazer. Então, às vezes deixando o dele para depois, mas eu vou te ajudar. Então, o Brasil é isso, o ser humano acho que é isso, né? É coração mesmo e pedir a Deus para que proteja todos, que cuide de todos, né? Eu cheguei a ver... Continua essa corrente, né? Exatamente. Solidariedade, né? Acho que o mais importante é isso, né? Eu cheguei a ver um vídeo de um senhor que ele em outro momento, ele perdeu a esposa dele diante de uma enchente e ele mesmo, muito triste, ele gravou o vídeo sendo muito otimista e dizendo, olha, o que nós perdemos aqui, isso aqui é o bem material e a gente vai recuperar. Agora, a vida, isso me dói muito, porque aqui eu não tenho mais, eu perdi, né? O meu maior bem que era a esposa. Ele relatando, então, assim, é muito triste, porque o que ele tinha, né? Que é o maior bem sem constrói. A nossa região é o maior exemplo disso. Sim. É que era uma região, acho que ele foi semiárida, que não se dava nada, não dava nem calango na década de 70. Se você falasse com um agrônomo que você ia pegar essa região e plantar alguma coisa, o cara ia rir de você. Sim. As pessoas vieram pra cá pra plantar mandioca, deu errado, vieram pra plantar café, deu errado. A resiliência dessa população, eu falo que é uma população mais empreendedora, o cara que sai lá da sua região, se arrisca no meio de uma floresta, uma nova floresta, sim, um solo arenoso, sem correção de solo, sem nada, e consegue transformar isso aqui no que transformou, ele tem essa resiliência. Então, eu acho que, da mesma forma que a resiliência dos gaúchos vieram para cá, dos catarinenses, dos paranaenses, transformar essa região no que ela é hoje, olha a cidade nossa que a gente tem, uma cidade confortável, uma cidade moderna, uma cidade que tem 15 voos por semana para São Paulo, para Campinas, para Brasília. Em menos de uma geração, em 40 anos, você transformou nada nisso que a gente tem hoje. Eu acho que essas pessoas vão ter essa capacidade de fazer essa reconstrução. Eu acredito nisso, a gente sabe, né, da capacidade das pessoas que moram lá. E solidárias agora. Eu acho que foi até um momento agora que as pessoas estão se unindo, estão mais solidárias. E essa força aí vai ser convertida em reconstrução nessa... E a gente vê que nós, brasileiros, deixamos tudo de lado, credos, religião, cor, raça, time de futebol, política, diferenças de todo lado, deixamos tudo de lado para sair todo mundo abraçado em prol de ajudar. Então é isso. O brasileiro é um povo amado, um povo querido e a gente vai vencer, sim. Nós vamos vencer. Nós, brasileiros, vamos vencer, sim, sem sombra de dúvida. E rezamos para o nosso povo do Sul, nosso povo gaúcho, bravo, guerreiro, né? Nosso povo de Santa Catarina, do Paraná, aí, São Paulo, afinal, de todas as regiões, região norte que veio para cá, que sofreu também muito. Então, brasileiro é isso. Brasileiro é coragem, brasileiro é guerra, brasileiro é força, brasileiro é solidário. Somos solidários. Eu até escutei uma frase ontem, alguém falando que o Rio Grande do Sul já fez muito pelo Brasil, né, contribuindo na agricultura, nos seus desbravadores, em tecnologia, informação. E eu pensando nisso para o Mato Grosso, né? A nossa região é muito grata. Sim, sem sombra de dúvida. Nós somos um produto, né, da migração do Sul aqui para a nossa região. Acho que é o momento agora de a gente poder também conseguir retribuir, né? Já que a gente está numa situação mais confortável, né? Acho que é o momento que agora a gente está sendo solidário e conseguir retribuir o que o Rio Grande do Sul já nos deu de esperança, de crescimento nas últimas décadas. Bem, Vanusa, a nossa diretora está aqui. Sandro, ele está com compromisso. Então, né, ele veio aqui para realmente relatar o que a família está vivendo por lá, já que ele tem, né, essas pessoas que moram lá, amigos, familiares. Então, Sandro, a gente vai te liberar. Eu só tenho que agradecer, Vanusa, Dani, professor Feliciano, só agradeço e espero ter ajudado a contribuir com esse bate-papo, com os depoimentos. Com esses depoimentos, né, das famílias. Agradeço de coração e me coloco à disposição. Ok, Sandro. Muito obrigada pela sua vinda aqui. Feliciano, aproveitando sua presença aqui, eu estava em conversa com a Dani também sobre a questão econômica, né, da nossa região. Essa preocupação que se instala agora, eu vi muita gente falando, mas o arroz no supermercado tem que ir lá comprar, fazer estoque.
a necessidade agora, nesse momento, da população estar com essa preocupação, né? A gente já começou a ouvir essas situações, a gente tá escutando, aquele mas, assim, pânico, né? Mas o detalhe é quando você não se precaver, né? Sim. Como já estão prevendo que vai ter alguns impactos, o governo, justamente, o papel do governo é esse. Sim. Já antecipar o problema e tentar mitigar. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, é um grande produtor de morango, de maçã, na parte de fruticultura, na parte de hortifruti. E aí o governo vai antecipar, mas não é motivo para criar caos, para criar pânico, né? Eu estava olhando aqui, produtor de cebola, tem uma série de produtos industriais também que vem do Rio Grande do Sul. Só que o momento agora, como eu falei, o momento agora é focar no principal. Qual que é o principal? Resgatar as pessoas, criar a infraestrutura básica, fazer as doações. Mas no segundo momento, a gente vai pensar na reconstrução. Tá? O problema lá de aumentar preço de produtos, com certeza os bancos já estão prevendo isso, o Banco Central já está prevendo isso, mas isso é tão, como posso dizer assim, é tão ínfimo perto da catástrofe que aconteceu lá, que a gente vai se adaptar. Tá? Eu acho que assim, no segundo momento a gente pode até pensar um pouco mais nisso, mas não é para criar catástrofe. Muita gente, eu já vi alguns vídeos, né? Sim. Vai faltar comida. Não vai faltar comida, não. Os vizinhos ali falaram que podem disponibilizar estoque. O Brasil pode comprar coisa da Tailândia. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul falaram, não, a gente tem 86% acolhidos, ou uma parte só que a gente não colheu. Então, assim, podem ficar tranquilos em relação a isso. Então, acho que é evitar um pouco do alarmismo. Se tiver problemas futuros, a nossa função vai ser corrigir esses problemas, né? Com certeza a gente vai ter alguns problemas no futuro, mas o momento de agora é de salvar as pessoas, porque as chuvas ainda não pararam e deve ter alguns problemas ainda nos próximos 3, 4 dias. E aí, com certeza, quando a água baixar, a gente vai ter um outro cenário ali também muito triste. Eu acho que agora o momento, nessa parte de ajuda econômica, Dani, para ajudar quando a água começa a baixar, é o dinheiro, é o crédito para chegar para as pessoas. Então vai ter liberação dos abonos, o imposto de renda também vai ter antecipação para quem já fez a declaração, então o governo vai antecipar. O governo vai fazer liberação de alguns recursos de Vale Gás, de Bolsa Família. Então, assim, vai ter uma série de medidas agora, para colocar dinheiro na mão das pessoas, porque as pessoas precisam do seu sustento. Então, vai vir algum recurso para as pessoas físicas, mas também vai vir recurso para as empresas. Então, esse Pronamp que vai sair é uma forma de dar uma aliviada também nas empresas que vão ter que pagar a folha, a suspensão dos impostos. Na agricultura vai vir então uma série de pacotes também. Então, suspensão das dívidas agrícolas, financiamento de reconstrução para compra de máquinas. Então, vai ter uma série de medidas para fazer a empresa chegar no final do mês. Tá? Até o argumento, eu vi tanto do ministro do Fábio, da Agricultura, quanto do Fernando Haddad ontem, assim, olha, é deixar as empresas sobrevivendo esse mês que vem. Depois, é um segundo momento. Aí a gente vai falar de infraestrutura, vai falar de reconstrução, compra de máquinas novas, fazer galpão, fazer isso. Agora você tem que pagar a folha. Nós estamos que dia hoje? Hoje é dia 10, é dia de pagamento, é dia de folha ainda. Daqui a pouco chega boleto de imposto. Então, assim, vamos resolver o problema do amanhã, da semana que vem, depois a gente vai pensar no segundo momento. Agora é uma situação de guerra, e até os militares estão falando que uma situação de guerra é uma situação pior que a de guerra. Porque a de guerra, você tem regras, você sabe, você tem conversa com o inimigo. Numa situação de catástrofe ambiental, como você falou, virou um caos, é o que a Vanusa estava falando, virou um caos. Gente arrombando as casas, tendo arrombamento. A água não respeita, não tem regra. A questão o pessoal andando ali, tentando fazer a segurança, a questão de estupro, como se eles já não estivessem sofrendo o suficiente ainda, tendo que lidar com esses outros problemas. É uma situação que mostra assim, os dois lados da humanidade, né? Aquelas pessoas que estão ali dando a vida para resgatar, salvar, proteger, e os outros oportunistas, né, Dani? Que tem pessoas com medo de deixar a casa, porque vão ter pessoas que vão lá e se apropriam da casa, né? Essas questões assim. E você vê que realmente é dois lados, mas eu acredito aí, né, conforme a gente estava falando com o Sandro, tem mais pessoas boas do que nesse sentido. Eu acredito que realmente vão ter um pouquinho de consciência nesse momento. É inacreditável que numa situação dessa tem pessoas ainda cometendo crimes. Se aproveitando de uma tragédia humanitária. Tragédia, né? Meu Deus! Mas como o Sandro disse, acho que o momento agora é não gastar energia com isso daí, as forças de segurança que estão se disponibilizando lá. Vários estados mandaram as suas equipes para dar auxílio, né?
Eu acho que as forças de segurança vão tentar contornar essa situação e as pessoas focarem na ajuda. Acho que esse é o ponto principal. Todo mundo fazendo as suas doações e trabalhando como voluntariado. É o que as pessoas precisam para agora, né? E Feliciano, essa ajuda de todas as formas, Vanusa. Eu vi assim, porque o emocional dessas pessoas como estão. Então, estão ali desde psicólogos, pessoas preparadas para ajudá-los também dessa forma. Vai ter que ter uma super equipe de infraestrutura, né? Porque você vai ter que ter o acolhimento, como você disse. Sim. A pessoa saiu, perdeu tudo, você tem que ter um acolhimento psicológico, você tem que ter uns cuidados, primeiros cuidados com a pessoa para ver se não está contaminada, se não está com alguma situação de leptospirose, infecções intestinais. Eu já vi alguns relatos, né, que as infecções intestinais dispararam por causa da contaminação da água. As pessoas não estão tendo acesso à água potável, está sendo água com contaminação ou em situação de não tratamento ideal. Então você tem necessidade de amparo de assistência social, de saúde e depois de acolhimento, né? A gente está vendo que muitos pontos de recebimento onde as pessoas estão abrigadas, né, tiveram problemas também. Eu vi lá que algumas universidades do interior, UBRA, você viu a PUC lá, alguns locais estavam recebendo as pessoas, tiveram que ser evacuados. A infraestrutura de saúde também se perdeu. A gente tem que lembrar, eu vi a fala da ministra, que a grande quantidade de UBS que foram inutilizadas, você está tendo que montar agora hospitais de campanha com o exército, porque aquela estrutura existente, ela foi perdida. Aí você perdeu os equipamentos, os raios-x, onde faz a triagem. Então, você vai ter que reestruturar isso, né? Só que, como eu estava falando, né? É uma coisa acho que de cada vez. Gente, é muita coisa. E as pessoas já vinham num período assim de uma saúde fragilizada, né? Sim. Já acabou de sair aquelas pessoas idosas. Imagina a situação. Como você falou, né? Doenças oportunistas. É o nono, é a nona. Você imagina aquelas pessoas com dificuldade de mobilidade, essas pessoas que têm diabetes, que precisam de determinado tratamento de forma constante. A situação fica mais grave ainda. Você imagina quem está precisando de hemodiálise e é o local de fazer hemodiálise você não está com a disposição. Ou quem está com problema de pressão alta, ou quem precisa de insulina e você perdeu os estoques. Então, assim, é uma situação bem caótica, né? Mas eu acho que cada segmento está tentando ajudar da forma como consegue, né? Eu vi muitos alunos da área de saúde sendo voluntários para fazer acolhimento, os alunos de enfermagem, os médicos trabalhando, as pessoas lá que vão ajudar para fazer a preparação do alimento, as pessoas que estão lá nos abrigos fazendo a segurança, né? Como a Vanessa falou, né? Eu vi muita gente que está trabalhando como segurança para dar proteção. Inclusive, Porto Alegre agora vai criar alguns abrigos onde vai seccionar, né? Vai separar as mulheres e as crianças para dar maior proteção, né? Que são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, as coisas vão se ajudando, ajeitando, e como a Vanusa disse, isso vai ser um tempo mais longo. Então, acho que vão ser criadas algumas estruturas para conseguir manter esse suporte aí nos próximos meses, né? Se tudo der certo. O mapa se transformou, né, Feliciano? O mapa do estado. E até uma situação assim que as pessoas estão questionando muito, né? Essa questão de mudança climática, né? Quais são as relações? A gente tem umas abordagens que o que está acontecendo agora é que as frentes frias que estão subindo, principalmente vem lá da Antártida, que vem pela Argentina, pelo Uruguai, elas estão encontrando uma parede de massa de calor, massa de ar quente aqui na região centro-sul, tá? Os que os cientistas falam, né, eu converso com algumas pessoas especializadas dessa área na universidade, o que eles falam é que a gente tem um problema de mudança de uma estrutura de semiárido, de uma massa de ar quente que está se formando com mais frequência nessa região onde a gente está. A gente está aqui numa região onde está com 35, 36 graus. E quando sobe essa massa, que ela se dissiparia, iria para o sudeste ou subiria na região centro-sul, ela encontra essa massa de ar quente e essa massa de ar frio fica travada nessa região do norte do Rio Grande do Sul e do sul de Santa Catarina. E aí ela sobe nova frente fria, trava ali nesse paredão de ar quente, não consegue se dissipar, e aí é água, se concentra. E aí que tem essa discussão, né, mas que tem muitos estudos aí que mostram que a mudança da estrutura de florestas dessa nossa região, que funciona como uma espécie de radiador, gera esse problema. Nós havíamos falado sobre isso ano passado, Feliciana. Você falou a questão que estava com a falta de chuvas aqui, né? Isso. E você falou justamente isso, que era essa questão dessa concentração na nossa região, né? Que estava impedindo as chuvas aqui também no período correto, né? Então, não dá para agora você olhar e falar que isso não tem uma relação, porque está aumentando a frequência. A gente nunca tinha. A gente tinha uma baixa frequência de ciclones, por exemplo, na região sul. Nós tivemos uma sequência de ciclones no ano passado.
Agora a gente está tendo picos de calor com uma certa constância, tá? Por aquecimento da água do oceano, funciona como um refrigerador. Então você começa a ter algumas mudanças de macrozonas climáticas que acaba gerando impacto. A gente viu o que aconteceu no início do plantio de safra desse ano, né? Teve o fenômeno do El Niño. Então você começa a ter algumas mudanças climáticas que acaba gerando esses impactos, né? Isso vai entrar também na pauta de discussão daqui para frente, essa questão de mudanças climáticas e análise de risco, né? A famosa gestão de risco de impactos ambientais, isso vai entrar na pauta. Vai entrar na pauta das cidades, planejamento das cidades, vai entrar na pauta de discussão política, porque depois dessa catástrofe as pessoas vão se atentar mais. Até saiu uma pesquisa ontem da Quest, mostrando que mais de 90% dos brasileiros estão falando que existe uma relação. E isso A percepção da população em geral é que, olha, agora é a hora de rever, né, e Feliciano, urbano. Isso, hoje a gente está vendo uma situação envolvendo o excesso de chuvas, mas se fala muito, falando do Brasil como um todo agora, alguns lugares excesso de chuva e outros lugares sofrendo com a estiagem, que talvez irão sofrer muito mais. Tem estudos dizendo isso também. O detalhe é que são os extremos, né? Sim. É como se a gente tivesse um termostato de ar-condicionado desregulado. Você começa a ter uma chegada em eventos climáticos extremos. Esse é o problema. Porque de verdade, a gente teve uma enchente lá em 1941, lá em Porto Alegre, que foi um fenômeno pontual. O detalhe é que a frequência agora desses últimos eventos de novembro para cá começou a reduzir a frequência. Por exemplo, Mussum, 3 enchentes em menos de 8 meses. Uma coisa é você ter uma enchente a cada 20 anos. A gente teve enchentes ali no Vale do Itajaí, enchentes lá em Blumenau, naquela região ali de Santa Catarina, mas acontecia uma vez cada 40. Agora, quando você começa a ter com uma certa frequência, e você sabe que o problema é que é uma massa de ar quente que está aqui na região centro-sul, que pode ter vínculo com a questão de desflorestamento. Opa, começa a ligar um alerta vermelho. Porque você pensa assim, pô, se continuar subindo as frentes frias, essa massa ficar ali 1 mês, 2 meses, o que vai acontecer? Então, mas o que eu quero chamar a atenção é algo que às vezes a gente levava como uma discussão secundária, agora vai virar uma discussão prioritária. Eu estava vendo lá na Inglaterra, lá em Londres teve uma super enchente há algumas décadas atrás. Depois da super enchente eles fizeram todo um processo de estruturação dos diques do rio Tâmisa, que é o rio que corta a cidade. Então tem uma super estrutura lá para não evitar. Então, opa, se aconteceu essa catástrofe, a minha dúvida é, se acontecer isso daqui 1 ano, ou daqui 2, ou daqui 5, então agora a política pública vai ter que falar assim, não, vamos reocupar a região ali em torno do estádio Beira-Rio, na região central de Porto Alegre, na região do Cais, mas com essa estrutura de barragem, a gente já viu que não funcionou. Então vai ter que ser repensado o planejamento urbano das cidades brasileiras já, porque vamos lembrar, não é um problema do Rio Grande do Sul, não. O Rio Grande do Sul foi que teve a principal catástrofe, a gente tem que lembrar. O Rio de Janeiro tem problemas, região serrana do Rio de Janeiro, a gente tem ali na região de Santa Catarina, norte de Santa Catarina, então tem regiões brasileiras que tem problemas já dessas situações, de condições de situações extremas. Isso se tornou uma pauta, eu diria até mundial, né? Pelas notícias, pela gravidade do que aconteceu. Acredito que muitos países já estão... Por exemplo, a gente teve uma situação de inundação recentemente em Dubai, ela é deserto. Então, assim, aí... Como que acontece um fenômeno extremo desse que ninguém previu? Como assim vai ter enchente numa cidade que foi construída no meio do deserto? Então, assim, isso vai entrar na pauta. Então, é isso que eu vou chamar a atenção agora. Acho que os políticos, né, os nossos gestores, os nossos planejadores, os urbanistas vão ter que começar a olhar. Opa, drenagem, proteção dos leitos, estruturas de barragens, de dique. E tecnologia tem para isso, porque a gente tem que lembrar a Holanda. A Holanda está abaixo do nível do mar, muitas regiões da Holanda. Só que lá você tem uma estrutura de décadas, de séculos de diques, de bombeamento. Se subir a água, opa, bombeia. E se acontecer isso, tem vários planos de ação em caso aconteça uma inundação. Por exemplo, eu fui em Veneza recentemente, é uma cidade que fica em cima da água. Só que é uma cidade que tem mais de 1000, acho que Veneza foi fundada em 900, é uma cidade milenar. É construída em cima da água. Então, existe tecnologia. O detalhe é como que você vai aplicar essa tecnologia. Como que é aplicado. Para combinar com essas Feliciana, a gente fica pensando hoje assim, muito em cidades, assim, de região de rios, né?
Mas há de se pensar também que muitas cidades, até aqui da nossa região, não tem preparo nenhum nem para enchentes de chuvas maiores, né? Um exemplo aqui da nossa cidade de Sorriso também, que dá um volume maior de chuva, já tem aquele problema de alagamentos, né? Então, assim, não é só hoje voltado para Rio, mas pode acontecer também de fenômeno de chuva mesmo, né? Então, sem essa estrutura básica de escoamento de água. A cidade tem que preparar a ocupação desordenada, a ocupação urbana, áreas de risco, então isso vai ter que ser mitigado. Eu conheço o município do estado de Mato Grosso que 30% da área está em área de risco. Isso aconteceu, eu acho. Sim. A gente viu o que aconteceu em Cáceres. Vamos pegar aqui próximo da gente o que aconteceu em Cáceres. Quase um terço da cidade está em área de risco. Se sobe o rio Paraguai, um terço da cidade está debaixo d'água. Então, isso tem que entrar na pauta de discussão. Aí o planejamento urbano, não, vamos deixar aquela ocupação ali, está numa área de risco, mas vamos deixar, porque senão eu vou arrumar atrito. Opa, vamos ter que repensar isso. Porque quando você faz essa situação e deixa passar, você tem mortos, você tem prejuízo econômico e você tem uma série de outras consequências que a gente poderia ter evitado. E fico pensando assim nos inocentes, né, nas crianças, nos animais, o sofrimento que é. Eu vi até, Dani, uma reportagem também do rapaz que pegou um bebezinho de 2 meses e colocou na mochila para conseguir salvar, né? Então, o que ele conseguiu achar na hora, pegou o bebê, colocou na mochila para escalar um telhado. Então, assim, realmente o planejamento é importantíssimo, porque quem paga é realmente a população, né? Ali teve cenas tristes demais, né? É muito triste. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu vi a imagem de pessoas em cima do telhado, esperando para serem ajudadas e não deu tempo. Na chuva, no frio, no escuro, desabou, né? E elas e foram ali naquela água, né? Então, que a cota do rio subiu mais de 25 metros. Gente, assim, é muito triste. É muito triste. É absurdo, entendeu? Então, e vai ter que ser criado também programas que acontecem em outros países, esses programas de alertas, de comunicação. Por exemplo, você vê na Coreia, no Japão, nos Estados Unidos. Protocolos, né, Feliciano? Protocolos. Então, o poder público está preparado. A gente viu um pouco de descoordenação do poder público no começo, mas você vai ter que criar esses protocolos de como é que vai ser o aviso. O aviso vai chegar para todo mundo por SMS, vai chegar no WhatsApp. Quais são as áreas? As pessoas vão ter que saber para onde é que elas têm que ir em situação de risco. Vai ter alerta sonoro. Como é que eu retiro os velhos? As pessoas idosas vão estar mapeadas, as pessoas com dificuldade de mobilidade. Então, os municípios vão ter que começar a criar protocolos. Se acontecer novamente situação de um alerta, porque o alerta, vamos lembrar, o alerta meteorológico, ele vem bem antes. Se eu entrar aqui no Instituto Nacional de Meteorologia, no IMET, no INPO, saem os alertas. Opa, o alerta veio com 48 horas, já pode começar a fazer evacuação, você já pode direcionar as pessoas para os abrigos, você pode criar mecanismos já de contingência. Então é uma coisa que a gente vai ter que repensar nos próximos anos. E enfrentar muita coisa a partir de agora. Quantos filhos que estão sem suas mães, bebezinhos, mães que às vezes conseguiram salvar um filho, o outro foi, né? Gente, é um cenário destruidor de tudo, famílias, né? Destruir famílias. Então eu acho que realmente essas iniciativas de governo para todas as áreas, para a construção de uma família, para a construção de um lar, para a construção de uma casa, para a construção de um emprego, para a construção de tudo vai ter que ser feito. Eu acho que é importante, acho que todo mundo pensar nessa segunda fase de construção, mas agora acho que é enaltecer e acho que é agradecer todas as pessoas que aqui em Sinop, né, todas as instituições que viraram ponto de coleta, todas as empresas privadas que estão usando seus recursos para levar as doações, os mantimentos, todo mundo que largou o seu emprego para ser voluntário. Eu vejo as meninas lá no CTG, os meninos estão trabalhando Estão com muito trabalho, né? A gente vê assim, enaltecer demais, só agradecer mesmo a população. Pois é, inclusive eles até estariam aqui conosco hoje, bem na hora, né, desse momento que nós nos reunimos aqui, estavam agendados. Chegou um caminhão, então eles não conseguiram vir. Estão carregando, né? Mas por uma boa causa, isso, né? Então a gente até manda aqui um abraço e agradece a Ana Laís, em nome dela, a todos os envolvidos, porque não tem só o CTG, mas tem Lions, enfim, tem outros. Tem o Lions, tem a Crinors, tem as associações. Isso. Então tem as dioceses, tem as escolas. Empresas, é muita gente e ajudando, todas as cidades, né? Eu recebi ligação do pessoal do Pará, Novo Progresso, fazendo movimentações, saindo caminhão cheio de lá.
Então, acho que todas as cidades, não importa o tamanho da cidade, estão se mobilizando. O negócio é nessa colaborar, causa. né? Sim. O negócio é colaborar, fazer a doação, se colocar à disposição, né? Acolher, como o Sandra falou, acho que nesse momento, para quem perdeu tudo, um acolhimento, um abraço, né? Uma mensagem já vai fazer muita diferença para a pessoa não se sentir sozinha e que há uma esperança de reconstrução e de um futuro melhor, acho que no futuro. Acho que essa que é a mensagem. Com certeza. Que vai ficando para todo mundo aí nessa, e ter o nessa amor situação. e a empatia, né, com todos. Inclusive, Vanusa, aqui na CDL é um ponto de coleta também. A CDL abriu o espaço. E isso, a CDL também disponibilizou nossos espaços para quem quiser estar trazendo donativos, doações. A gente está aqui pronto para receber e contribuir aí com o Sul, né? A CDL está com certeza disponível aí para qualquer dúvida que a pessoa tiver, né? A gente fazer essas conexões que precisar também. E contar aí com a população, né? Nesse momento, com nossos empresários, que sempre nos ajudou bastante. Como disse, né? Sinop é uma cidade que deve muito ao sul do país, colonizada. Acho que todo mundo aqui tem família lá, né? Todo mundo veio. Se nasceu aqui, tem um familiar lá. Outras regiões do país também, mas a ligação é muito forte. E é o nosso Brasil, né, que está precisando, aceitar um apelo internacional até, né? Tive muitas pessoas de outros países falando que estão fazendo arrecadações, fazendo influências de outros países, postando nas suas páginas, pedindo doações. Eu acredito que essa força agora vai vir da população, realmente. E a gente não tem nem o que falar, né? Pedir para Deus para iluminar, né, as pessoas que estão... Quantos avós, pais que eram de lá, né? Eu até vou compartilhar aqui com vocês, assim, às vezes até doído de falar, mas o meu avô nasceu lá, o meu pai nasceu lá, depois se mudaram para o Paraná, né? E eu vim para cá. Mas, assim, às vezes, a gente fala, foi uma história que começou lá. Então, assim, eu torço para o Grêmio hoje, né? Então, é uma herança que veio dos meus avós, que foram influenciados porque moravam naquela região. Então, o pessoal, o Inter, o Grêmio, eu lembro quando jogavam, a família reunida. Então, são muitas histórias, muitas recordações. E talvez assim como eu que teve, né, uma história que começou lá no Rio Grande do Sul, a gente vê aqui de Sinop também, eu soube da história de um agricultor que ele disponibilizou os caminhões dele para ir levar e não mediu esforços, porque talvez, a gente não sabe, conforme o tempo vai se desligando do Estado, mas talvez quantos não temos parentes ainda lá que a gente nem sabe que tem, porque as famílias vão se deslocando, vão se movimentando. E as memórias, né? Com certeza, e essas memórias que ficam. E para as pessoas, assim, às vezes é uma doação pequena, mas para as pessoas que estão recebendo faz toda a diferença, né? Receber um casaco, receber um medicamento que ela está precisando nesse momento. A gente tem que lembrar que agora vai ter uma situação de frio, uma frente fria chegando. Então, assim, a situação de água, sem abrigo e com frio, então frio esperado de entre 3 e 9 graus nos próximos dias. Então, assim, a gente fica pensando em criança, a gente fica pensando nessas situações. Então, acho que é por isso que as pessoas não estão medindo esforços e colaborando, porque assim, depois você consegue recuperar o diesel, depois você consegue conseguir um dinheiro adicional. Acho que aqui a gente tem essa situação privilegiada, então a gente pode, acho que, colaborar. Então, e a gente vê o quanto a gente está numa situação boa, né? Nessas situações, né? Eu acho que é isso que é o que está mobilizando as pessoas em ser solidárias nesse momento, né? Colaborar com quem precisa, sem saber quem vai receber, e sabendo que a gente está ajudando. Como você disse, né? Devolvendo um pouco do que a gente recebeu lá atrás, né? Essa herança cultural, essa herança de ter criado a Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. Exatamente. Tem que lembrar disso, né? Que o nosso DNA da cidade é sulista, né? Então, acho que é um momento agora de uma retribuição, eu acho, da nossa região, da nossa cidade, para essas pessoas que ajudaram a construir a nossa cidade, a nossa história. Né? E a gente até tem uma fala aqui na CDL que fala que Sinop é uma cidade muito trabalhadora, né? O pessoal é muito ágil, acorda cedo, trabalha até tarde, o pessoal sempre trabalhando, sempre ocupado. E por quê, né? Essa cultura vem do sul do país, essa cultura do agricultor, né? Do colonizador, né? Que veio para construir. 5 da manhã, é verdade. Né? Quente, né? Então, e muitos agricultores vieram para cá naquela época, o pessoal da agricultura. Foi muito desafiador, porque você chegar numa cidade que não tem energia, não tem estrutura nenhuma,
né, ver em busca do melhor para suas famílias, enfim. Então foi um momento muito desafiador. Foi muito desafiador. Colonizadores, né? Realmente, Colonizadores. trabalhando. É um momento agora, acho que de união, né, de compartilhamento, né, e de solidariedade, né, que acho que todas as instituições aqui da cidade estão de parabéns, todas as pessoas que doaram, Sim. né, estão de parabéns, e que continue essa corrente aí de solidariedade nos próximos meses, né, como a Vanusa mesmo disse. E assim, foi tão bonito de ver o empenho das pessoas, gente. Ninguém mediu esforços. Eu vi umas imagens que eu falei, gente, olha só o que é o amor das pessoas. De você colocar uma caminhonete, um barco, um jet ski, nem aí se estragar ou não, vamos salvar, o que importa que é a vida. Que atitude de amor, que atitude Aquelas pessoas bonita. com caiaques, né? O Sim. que tinham ali, eles saíam para O ser humano, as pessoas, o povo não mediu esforços para As pessoas ajudar. estão construindo, né? Construindo até balsas, assim, com pra fazer. galão de Sim. combustível para conseguir fazer. Mas é isso, é solidariedade, né? As pessoas estão precisando, é uma situação de vida ou morte, e nesse momento não tem. A gente está vendo aqui as imagens lá do Os exército, alimentos. Sim. né? Descarregando os alimentos. Eu acho que é isso, né? Toneladas de doações Toneladas. chegando a Porto Só que Alegre. assim, Dani, a gente olha assim, parece que é bastante, né? Mas é muita gente. É muita É muita gente gente. para alimentar, né? O tanto de cidade que foi destruída. Então, as pessoas precisam comer, aproximadamente precisam, 1 milhão né? de pessoas foram atingidas. Sim, 1 milhão é de muita pessoas é como se fosse 1/3 do estado de Mato Grosso. Sim. Pessoas que estão em alguma situação sem casa, sem alimentação, sem água potável, sem energia elétrica. Então, muita gente. Você imagina 1 milhão de pessoas, você precisando 4, 5 Sim. refeições por dia, Água, calçados, medicamentos, água, assistência social, assistência de saúde, assistência médica. Né? Mas é isso, né? Agora acho que colocar a mão na massa, quem puder colaborar, colaborando financeiramente, colabora, com o produto colabora, quem puder ser voluntário nas próximas semanas, nos próximos meses, acho que também vai poder ir para lá para fazer. E não importa o essa pouquinho que faz, tem que fazer, né? Porque é uma Tem que corrente. fazer, é uma É corrente. todo Porque, mundo fazendo um às pouquinho. vezes, o pouco aqui é muito para quem, justamente. né? Para quem está recebendo e quem precisa, faz toda a Porque diferença. às vezes a gente pensa, mas vou dar só uma cesta, só uma coisa. Faz Não, uma é diferença. muito, é muito. Pode ter certeza que vai Faz ajudar. uma diferença grandiosa ali para quem está precisando de coisas básicas, né? Que as pessoas não têm água. Então, eu acho que a gente tem que Hoje continuar nós fazendo recebemos doações. as doações, Feliciano, de higiene pessoal, escova de dente, né, absorvente íntimos. Então essas coisas assim que a gente tem que lembrar também. A gente Sim. lembra muito do alimento, às vezes. Roupa para criança, até estava conversando muito com a minha Imagina esposa. escovar os dentes, né? a pessoa- Sim. Por exemplo, roupinha de básico. criança, né? Roupinha de Realmente adulto criança. lembra do adulto, né? Mas aí a roupa das crianças, e as roupas íntimas. E as crianças que tomam leite, inclusive até leite especial, né? Que às vezes tem algum tipo de intolerância que precisa daquele leite. Muita gente colaborando e eles até estavam pedindo para que se ajudasse com isso também. Então, que a pessoa puder colaborar tudo, nesse né? momento faz a diferença. Tudo que a pessoa imaginar, com Sim. certeza vai precisar. Dani, eu estava até olhando essas imagens, não tem o que fazer, né? A água chegou ali na porta, você não consegue andar, não consegue fazer nada. Não tem- Nada. a gente às vezes pensa assim, por que não sair, por que não abrir a porta? Gente, é impossível, né? Porque A força da velocidade é muito natureza. rápida, né? A velocidade é muito rápida, É. o volume de água que desce ali pela... E é um pelo- minutinho que a pessoa fica ali submersa e lama e entulhos e coisas. Isso que você está falando É um- de jovem, né? Agora uma pessoa imagina- que tem algum tipo de debilitação, as pessoas estavam Acamada. acamadas, as pessoas estavam nos hospitais, nas UBS, então assim, é uma situação de calamidade, né? Situação de catástrofe. Gente. E quantos que não conseguiram se salvar? Né? A gente vê números, mas esses números devem ser muito maiores do que está sendo divulgado diante dessas A gente teve situações. uma centena de pessoas que perderam a vida, a gente deve ter evoluído isso daí, porque tem mais de uma centena de desaparecidos, mas realmente a gente só vai perceber isso daqui a algumas semanas, né? Quando as águas baixarem mesmo, e aí a gente vai ter uma real noção do impacto. Hoje a gente está olhando só o impacto de vidas mesmo, mas Sim. o impacto mesmo a gente vai ter só daqui a algumas semanas. Quando as águas baixarem, aí vai começar a fazer a contabilização de todos os danos que o Estado vai ter que se recuperar, né? E Feliciano, falando agora economicamente, essa reconstrução, daria para avaliar em quanto tempo se consegue? Não tem ideia. Acho que são etapas. A primeira etapa agora é que os ministérios já estão fazendo, né? E o Poder Público estão fazendo. Recurso rápido para pessoas físicas e para a empresa. Primeira parte é essa. Segunda etapa, reconstrução da infraestrutura. Estradas principais,
energia elétrica, água potável, vai numa segunda etapa, porque você volta a algumas atividades. É um recomeço. É um recomeço. Aí numa terceira etapa, aí vai ter que vir um recurso muito grande, que vai vir via Banco Interamericano de Desenvolvimento, vai vir via BNDES, vai vir via Banco Mundial, via governo federal, que está realocando emendas e dinheiro de tipo um novo PAC para o Rio Grande do Sul, que é uma fase de reconstrução do Estado. O que é reconstrução do Estado? Reconstruir toda a estrutura produtiva do Estado do Rio Grande do Sul, que foi dizimada, literalmente, tá? O que é reconstruir estrutura produtiva? Reconstruir silo, reconstruir data center que foi inundado, você não tem hoje conexão para as empresas de tecnologia funcionarem, reconstruir as estradas vicinais do interior para fazer o escoamento da uva, do morango, do leite, da cadeia leiteira, as indústrias que perderam todos os seus equipamentos, aquelas máquinas de colher soja que ficaram debaixo d'água, estão debaixo d'água há uma semana, que vão ter que ser substituídas. Os nutrientes do solo foram lavados, tá? O solo, em tese, ele vai estar impróprio. Então, se for ter uma nova cultura produtiva, o solo novamente vai ter que ser recuperado, o solo vai ter que novamente recuperar seus macro e micronutrientes. Então essa fase é uma fase longa, Dani. Não é uma fase de pouco tempo, é uma fase de anos. O aeroporto vai ter que ser reestruturado. O aeroporto compromete muitas estruturas de tudo, né? Então isso é uma terceira... Tem coisas que você tem que derrubar, né, Feliciano? Tem coisas que você vai falar o seguinte, olha, a gente não pode ter mais estrada aqui. Para fazer uma estrada aqui, vai ter que ter um dique de proteção. Então essa fase... Mudando a geografia ali do local. É uma fase mais longa. Se você vai, por exemplo, lá para Florianópolis, você vê ali a beira-mar sul, né, de Floripa, você tem que fazer uma estrutura preparatória, você tem que fazer um paredão para evitar a água chegue ali nas praias, para não arrebentar também a nova estrada. Então você vai ter que fazer estudo de topografia novamente. Todos os estudos de topografia que foram feitos para as empresas, para evitar risco, vão ter que ser refeitos. Aí você vai montar uma empresa nova. Opa, a sua empresa naquela área não vai ter seguro. E agora? Aí o governo vai ter que fazer um fundo de aval para seguro, vai ter que ter um subsídio de crédito. Então, isso demora, porque isso envolve mudança de legislação, mudança de regra, disponibilidade de recurso, alocar recurso de uma pasta para outra. Então, isso é um pouco mais longo. Tá? Então, isso é lá para frente. Isso coisa que vai demorar alguns anos de reconstrução. Tá? Agora conseguir dar dinheiro para as pessoas e recuperar o básico. O básico é água, energia e estrada. Ponto. Depois é outra conversa e vai ter que ser muito dinheiro mesmo, tá? Não estou falando de pouca coisa não. É alguns bilhões de reais que vão ter que ser gastos ao longo de alguns anos no Rio Grande do Sul para reconstruir isso tudo no Rio Grande do Sul. O governo... E olha só a situação. Às vezes a gente não consegue construir quando está seco. Tá? Olha só um exemplo das nossas estradas aí. A gente não consegue duplicar uma estrada aqui, não tem problema nenhum climático. Agora, tá vendo aquela estrada ali no meio, daquele alagado? Não dá para simplesmente vou pegar assim, vamos refazer aqui. Não. Será que eu vou ter que subir isso 1 metro, 2 metros? Será que eu vou ter que fazer aqui? Será que eu vou ter que fazer proteção? Dique? Então isso vai ser muito dinheiro. Os portos, vamos pegar o Porto de Rio Grande, vamos pegar os portos. O calado deve ter ficado... O que deve ter de resíduo, o calado para os navios deve estar mínimo. Então você vai ter que fazer dragagem de novo do calado. Vai ter que reestruturar os canais de entrada no porto. Então isso assim, do ponto de vista econômico também, é uma catástrofe. Demanda muito estudo, né? Muito estudo, muito dinheiro e tem muita estrutura. Por exemplo, como é que eu levo máquina para uma região dessa? Como é que eu levo equipamento para fazer transporte de terra, arrumar brita? Está entendendo a situação? Então isso vai alguns anos. É por isso que alguns estudos já estão apontando talvez uma onda de imigração nos próximos anos para determinadas regiões. E o Centro-Oeste é uma das regiões que deve mais receber um grande fluxo de imigrantes. Acho que a região aqui, essa regional 63, essa região de Goiás também ali, Jataí, Rio Verde, e a gente deve também receber um grande fluxo ali naquela região do sul da Bahia e no Pará. Tá? Então, as expectativas de quem já está analisando esse impacto de migração é que essas regiões vão ter um fluxo, Dani, nos próximos anos, tá? Talvez vão vir alguns parentes seus até morar aqui mais próximo aqui para a região. Preocupante, né? Mas é isso aí, Feliciano. Agradecer de novo aí sua presença. Sempre muito bom falar com o Feliciano, né? Pessoa que está aí acompanhando as notícias sempre. Acho que a gente pode fazer o mínimo aqui, né, Dani? Colocar essa ideia à disposição.
O nosso jornalismo também está à disposição aqui sempre, no que precisar. E a CDL também está aí para ajudar sempre, né? Fazendo o que sempre fez com a sociedade simapense, né? Sempre colaborando, ajudando, e fazendo o seu papel social também, né? Nesse momento que as pessoas lá estão precisando. Ok, eu agradeço a presença de vocês aqui, a CDL também por abrir esse espaço para esse bate-papo, né? Não só de informação, mas até mesmo para a gente ter acesso, estar mais pertinho, né, das pessoas por meio aqui da internet, que estão ajudando, que estão colaborando e fazendo toda a diferença e se colocando à disposição aqui, a CDL se colocando à disposição como esse ponto de coleta que você também pode colaborar. Agradeço aos nossos convidados e a você que esteve juntinho conosco aqui participando e acompanhando esse bate-papo especial hoje aqui nos nossos estúdios. Tchau, tchau!